negócio de... Bota. Meus amigos, está aqui um novo podcast na área, chamado O Outro Lado. Eu quero ouvir o outro lado. O lado que todo mundo... que ninguém ouve. Eu quero ouvir o outro lado. Eu não sou muito de apresentação, não, porque aqui eu quero mais tirar os cortes, né? Aqui eu sou o caçador de cortes. E estou aqui com o meu amigo aqui, Júlio... Isidro. Eu tô conhecendo você agora, tá vendo? Tudo muito espontâneo. Exato. Quem é Júlio Isidro? Você é de onde, rapaz? Nunca te vi. Bem, Odir, bom dia. Júlio Isidro é um cidadão de Brasília, nascido em Brasília. Ah, você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. Eu tenho 46 anos. Jovem. Sou fisioterapeuta e há 20 anos, bem dizer, eu estou no serviço público da Secretaria de Saúde, aqui no DF mesmo. Sou fisioterapeuta da casa, da Secretaria de Saúde. O Júlio hoje, ele é presidente da Associação dos Especialistas em Saúde, da Secretaria de Saúde. Nós somos 4.564 Pode olhar profissionais. aí, pode olhar, cola aí. Aqui é espontâneo, aqui não porque... fica travado, não. Pode olhar, aqui a gente tem liberdade poética. Perfeitamente, maravilha. Então, nós somos 4.564 servidores especialistas. Caraca, peraí, quantos? 4.654 servidores da SES. É gente demais. É gente. E quem são esses, né? Assim, isso é importante porque muita gente não conhece os especialistas. Os especialistas são todos os níveis superiores, são todos os profissionais de nível superior, exceto médico, enfermeiro e dentista. Então, vou citar alguns exemplos. Administradores, comunicadores sociais, técnico em comunicação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, farmacêutico bioquímico, farmacêutico laboratório, biomédico, químico, advogado, educador físico. Advogado? Advogado. Nós tivemos uma mudança, uma incorporação, na verdade. Né? Criou-se a profissão, né, do advogado dentro da Secretaria de Saúde e aí eles vieram e incorporaram a carreira de assistência pública, a carreira de especialistas em saúde pública do DF. Porque o advogado ali é quando tem esses problemas de UTI? Não, na verdade o advogado ele vai verificar a questão contratual, tem a questão de contratos, né? Tem a JL, que é a assessoria jurídica da própria pasta, que você precisa ter todo esse corpo jurídico e você ele faz pode parte dessa... esse profissional faz parte da associação? Hoje ele está para fazer parte da associação, mas por que não faz parte hoje? Porque o concurso ainda não saiu. Ah, entendi. Nós temos quatro profissões que não estão tendo. Vamos direcionar aqui. Você está aqui no podcast. Qual a dor da sua categoria? A dor que está assim, incomoda, o calcanhar. Vamos lá, o microfone é seu. A associação ela tem uma dor já de longa data, né? A associação foi fundada em 2013, já com o resquício de não ser valorizado dentro do serviço público do próprio governo, dentro do próprio GDF. Então, a associação ela foi fundada em 2013 já porque nós fomos esquecidos por um sindicato naquela época e que estava tratando de negociações com o governo e não tinha proposta para os especialistas. E aí nós vimos a necessidade de ter uma representatividade para poder tratar exatamente desses assuntos com o governo. E aí surgiu a Associação dos Especialistas. Então, o nosso maior drama é a não valorização dos especialistas dentro do serviço público, principalmente dentro da pasta da Secretaria de Saúde, em relação a outras categorias de nível superior, como médico, dentista e o próprio enfermeiro. Mas o que? É aumento salarial? É o quê? Conta, tudo, detalha. Condição de trabalho, a questão de concurso público, a questão de valorização salarial, porque assim, a gente sempre fomos os preteridos do serviço de nível superior dentro da Secretaria de Saúde. Então, éramos uma carreira única de todo o nível superior. E, aos poucos, médicos, por querer condições salariais melhores, saíram, montaram a carreira própria. Dentistas saiu e montou a carreira própria. Enfermeiros saíram, montaram a carreira própria. E nós ficamos para trás. Então, desde então, as conquistas de questões de remuneração, melhora da tabela salarial e da carga horária contratual, as reduções contratuais ao longo do tempo, elas vieram sempre para médicos, dentistas, enfermeiros e, por último, chegavam os especialistas. Então, nós sempre fomos os preteridos. E a formação da associação ela veio para isso. Hoje, nós somos 1.652 associados. 1.652 associados, desses 4.564. Então, o nosso N, né, o que a gente pode chegar... Quase 50%. Em termos de associação, nós temos a maior associação em termos de percentual.
do Sim. quanto a gente pode ter e o quanto nós temos, a nossa associação é a maior associação do DF em relação a É isso. maior mesmo, porque esses profissionais que você está me falando, eu não quis saber muito para eu ser leigo mesmo. Esses profissionais não é o total da Secretaria de Saúde, não, é só uma parte. 1.652 é uma parte. Mas sei, O total é 4.564. Especialistas. você está falando só de especialistas. Só de especialistas. Porque na saúde tem muito A saúde tem mais de 30 mil Mas servidores. dos especialistas são quase 5 mil. Quase 5 mil especialistas, isso. Gente, esse povo, eu nunca vi a voz deles assim, porque... não por sua causa. Mas, vamos lá, ali está nutricionista, fisioterapeuta, que é a sua área. Isso. Qual a importância desses profissionais para o sistema de saúde? O que eles fazem? A saúde pública não é feita só de médicos e enfermeiros. É que a gente só vê saúde pública como emergência. Vê como emergência. A gente está num país muito hospitalocêntrico. Mas o especialista, quem faz o atendimento, quem faz a reabilitação, hora física, intelectual, auditiva e visual, são os especialistas. Então, quem vai tratar, por exemplo, da questão de deglutição, os pacientes que ficam internados em terapia intensiva, quem tira o paciente da terapia intensiva do ventilador mecânico não é o médico, é o fisioterapeuta. Hoje, o fisioterapeuta, dentro de uma terapia intensiva, o médico ele não trabalha se não tiver o fisioterapeuta do lado. Então, não adianta você trocar medicação, a questão de antibiótico, a questão de exames, se o profissional fisioterapeuta lá, que é um especialista, ele não consiga evoluir o paciente e tirar ele da ventilação mecânica e estubar e voltar a fazer. A estubação é feita pela parte médica, mas quem dá toda a condição para que isso aconteça é o fisioterapeuta. O farmacêutico, na questão de bioquímica, a questão de análise de exames, quem faz é o farmacêutico, não é o médico. O fonoaudiólogo trabalha toda a parte de voz, a parte de desmame, os traqueostomizados, a alteração de corda vocal. Sim, e isso ninguém fala, né? Não, o que está por trás, né? O cara sofre um acidente de moto, por exemplo. Quem faz a reabilitação. O médico faz a cirurgia. Sim, óbvio. Mas quem reabilita ele, coloca ele em condições de voltar a trabalhar, é o fisioterapeuta. Porque o cara, geralmente, ele não tem condição de pagar um particular. Não, aí ele precisa do serviço público. E hoje nós temos uma fila imensa de pessoas aguardando a iniciar o trabalho de reabilitação na parte física, a parte intelectual e auditiva e visual. Nessa parte de fisioterapia, qual o déficit hoje de fisioterapeuta na saúde? Olha, eu sei que você não sabe exato, mas em média. Os estudos que nós temos, né, e que a gente verificou junto com a própria SUGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da própria SES, nós temos hoje um déficit de pelo menos 300 fisioterapeutas de 20 horas dentro da Secretaria de Saúde. 300 fisioterapeutas? Por que eu falo isso? É porque nós temos hoje uma fila de espera por COMP, dentro do COMP, né, que é o Centro de Psicossocial, é o Centro de Atendimento Psicossocial da Secretaria de Saúde. Nós temos mais de 3 mil pessoas aguardando atendimento. Dentro do adolescentro, mais de 8 mil pessoas. Nós temos um boom do espectro autista hoje no DF. Então, da parte de terapia ocupacional, de fisioterapia, de fono. Quem vai tratar é esse profissional, o psicólogo. Esse pessoal aí do espectro autista, né? Pô, me corrige, porque vira e mexe eu falo errado. Gente, eu também tenho TDAH brabo. Mas eu estou tratando. Eu trato o TDAH. Aí você acabou de falar pessoas especiais, como é que fala? A gente fala de deficiência intelectual. Você tem deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Falta profissionais para dar essa assistência? Faltam profissionais. Você necessita. O diagnóstico ele é um diagnóstico lento, de difícil diagnóstico, você tem que tirar outras patologias, e aí você faz o diagnóstico clínico. Quem faz isso é o médico. Mas depois do diagnóstico clínico e do tratamento medicamentoso, quem faz toda a parte de reabilitação é o especialista, é o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, eu preciso dessa equipe para poder conseguir tirar esse paciente e colocar ele num convívio, numa reabilitação. Então, o déficit hoje ele é gigantesco. E esse déficit que eu estou te falando é o que a gente imagina, é o que existe hoje, mas a gente não imagina de acordo com a fila de espera e com a necessidade da população, com esse boom em relação ao diagnóstico do espectro autista, por exemplo, do TEA, você vai precisar de muito mais profissionais nesse sentido para poder colocar. E isso me preocupa muito, porque desde 2018 nós não temos um concurso. Desde 2014 foi o último concurso para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional da SES. 2014. Vamos pontuar bem isso aí.
qual foi o último concurso para fisioterapeuta? Em 2014, foi o último concurso realizado pela SES para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Ele venceu em 2018. Há 7 anos, nós não temos concurso público para fisioterapeuta. Caramba. Há 7 anos. Mas o pessoal quer trabalhar no serviço público? Pois é, Porque tem médico que não quer, tem médico que está correndo para o serviço público. Então, hoje, nós ainda temos uma procura pelo serviço público. Grande. Tá? Uma procura, eu vou dizer uma procura, não vou dizer grande Média. demais não, média, tá? Algumas áreas dos especialistas, o serviço público ele é uma área realmente de uma boa remuneração, mas para outras nem tanto. Você tem um problema sério em relação à remuneração da equipe médica, porque no DF o médico do particular ganha muito mais. Isso também acontece em outras áreas, que dá até mesmo da fisioterapia. O que me preocupa também, e preocupa a associação dos especialistas, é como vai ser o futuro. Por quê? Nós tivemos algumas alterações na Previdência. Até 2003, dezembro de 2003, nós tínhamos paridade e integralidade desses profissionais quando aposentavam. De 2013 a 2019, isso já não tem mais. Você não tem mais nem a integralidade e nem mais a paridade. E você aposenta com 80% das suas maiores rendas. A partir de 2019, o serviço público está com a previdência complementar. Então, a pessoa vai aposentar com o teto do INSS. Então, hoje, o serviço público ele deixou de ser atrativo. É bom você falar isso. E isso é preocupante porque, a médio e longo prazo, se você não fizer hoje um atrativo dentro do serviço público, você vai perder todos os seus servidores a médio e longo prazo. Né? E aí, essa preocupação é uma preocupação da própria associação. Então, assim, ó, tem até uma coisa também, né, que teve um negócio aí dos episódios de agressão que eu me manifestei a favor dos servidores. Porque eu vejo até gente se retroalimentando politicamente disso, às vezes até incentivando agressões a servidores públicos. E às vezes a culpa não é do servidor, cara. Não, Coitado, o cara ele faz sacrifício ali para... Hoje você tem um alto índice de absenteísmo do serviço público por falta de recursos humanos. Então, hoje, o mesmo profissional que era para trabalhar por ele, está trabalhando por ele, por um que não tá lá porque não foi contratado e deveria estar, e o outro porque está afastado com doença. Então, hoje, o servidor público hoje, ele está altamente desgastado, desmotivado por questões de aumento da quantidade de trabalho, de força que ele tem que executar para poder resolver essas questões, por falta de colegas ali. Porque gente da sua área aí também deve sofrer com isso, né? Pessoas querendo agredir. Sim, o tempo todo, né? Assim, as pessoas... E a gente entende que a população ela é a mais sofrida porque a saúde, as pessoas realmente não têm... Quando sofre aquela situação de que a vida está ali a um fio, você precisa do atendimento, você quer ser ouvido e as pessoas muitas vezes têm que ficar esperando horas na fila por conta disso. E aí, realmente, a gente o servidor lá dentro não consegue dar atenção. E o servidor não tem a capacidade de atender 3, 4, 5 ao mesmo tempo. E aí, por você estar dando atenção a uma pessoa, os demais têm que aguardar e você entende realmente que nessa situação as pessoas chegam no seu limite e partem para agressão física, quebra-quebra. Então, nós temos UPA, nós temos UBS, tivemos aqui na Asa Sul, uma UBS 1 da Asa Sul, ela foi realmente você acompanha esses casos de vez em quando? Então, a gente acompanha. Eu também faço parte do Conselho de Saúde do DF. Ah, não sabia. Eu faço parte também, eu sou conselheiro do Conselho de Saúde do DF, então a gente tem essas denúncias dentro do Conselho, a gente tem que fazer a fiscalização desses locais. Então, nós temos em reuniões ordinárias e extraordinárias, a gente tem pautado essas situações de como está a vida do trabalhador dentro das unidades básicas de saúde. A própria Secretaria de Saúde já coloca um déficit de servidor na casa de 3 mil servidores. É muita coisa. É muita gente. Então, assim, a gente sabe quais são os gargalos, a gente sabe o que deve ser feito. O que precisa ser feito agora é uma política de mudança de paradigma e realmente valorização da saúde pública do DF. Cara, eu tô de cara... Você deve estudar esse troço 24 horas, cara. Fiz uma pergunta aqui, você... né, negócio da agressão, eu falei, não vai saber não. E, cara, você tá imerso, né? Eu vivo. Você quer tomar uma aguinha para dar uma... Que eu vou fazer uma próxima... Eu vou molhar o bico. Molha o bico aí, que eu vou fazer uma próxima pergunta. A saúde pública do DF, Odir. Eu vivo a saúde pública porque eu estou no Conselho de Saúde do DF, estou no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sou da Secretaria de Saúde e sou presidente da Associação de Especialistas. Você tem tempo para fazer amor? Pública. Rapaz, de meia-noite às 6 a gente consegue um tempinho. Não, tu dorme? Não, aí só quando tá fazendo amor.
termina ali. Ai, Aí a gente dorme, entendeu? É o cara pensando que não é. Viu, Pedro? Eu falo, todo mundo, tá vendo? É nesse estilo, entendeu? Hein? Aí, assim, quanto que ganha... Vamos lá, é a hora que todo mundo se interessa. Quanto ganha um fisioterapeuta, por exemplo? Rede pública. Rede pública. O vencimento para 20 horas semanais do fisioterapeuta ou do especialista hoje, o valor é de R$ 3.568. Esse é o vencimento. É importante falar isso, Taldi, porque as pessoas acham assim, óbvio que dentro desse vencimento tem outras gratificações, tá? Então, assim, isso não é o salário, Pelo tanto que isso é o vencimento. Ah, tá, eu não entendo nada. Vai. É o vencimento. Então, assim, juntamente com isso, você tem a titulação, que são os títulos ou os cursos que esse profissional fez ao longo da vida, ao longo do período. Isso vai agregando até 30%. Nós temos uma gratificação de tempo de serviço, que é 1% a cada ano que passa. Você tem 10% de insalubridade, 10% de gratificação de movimentação, 10% de assistência básica. Então, tem algumas gratificações que incorporam esse salário. Então, assim, há 20 horas, nós temos um salário aí líquido para ele na casa de 5, 6 mil reais, mais ou menos. O cara tira limpo, sem descontos? Os descontos de imposto de renda, de seguridade social, é mais ou menos isso. Dá para tirar uns 5.200, 5.300, mais ou menos. Mas no particular? Então, no particular, aí varia. Porque se você for para o hospital particular, os grandes empresários comem todo esse dinheiro e você vai trabalhar ali com um valor aí de 3,5, 4 mil reais, mais ou menos. Então, a rede pública é melhor, pô, salário. Esse é melhor. Mas se você for, por exemplo, num autônomo, aí você vai receber mais. Então, vou dar um exemplo para você. São poucos. São poucos. Não vou dizer que são poucos, porque nós temos muitas clínicas de demanda, né? Nós temos demanda. E tem muita clínica, por exemplo, de fisioterapeuta. Eu tenho fisioterapeuta colegas que são donos de clínicas aqui, donos de consultório particular. Assim como a área médica tem os seus donos de hospitais, clínicas e consultórios, na parte de fisioterapia também tem. Óbvio que dentro dessas questões é importante ressaltar o quê? O local de atendimento, o local de serviço desse profissional. Porque quando você fala, e isso é importante hoje, porque as pessoas colocam e tratam como se fosse na mesma bandeja, na mesma prateleira, e não pode ser assim. Eu tenho uma visão diferente nesse sentido. Eu acho que a função que você executa dentro do serviço público, você tem que ter uma gratificação pela função ali executada. E o seu salário tem que ser baseado na sua função executada. Então, assim, se você me perguntar, e a gente pode depois fazer um podcast só dos meus pensamentos em relação a isso. A gente vai fazer outro podcast. Tá? Porque eu tenho outros pensamentos em relação a isso. E eu vejo o seguinte, nós temos um alto índice de absenteísmo hoje. O que é isso? Absenteísmo é a ausência do servidor isso, por doença mental, doença física. Hoje em dia, boa parte é músculo-esquelético e saúde mental do servidor, que hoje está muito abalado. Tá da sociedade toda, né? De forma geral, depois da pandemia, nós tivemos um problema. Eu vou falar que eu mesmo, eu trato de ansiedade e TDAH. Eu trato... É que a TAG, né? Exatamente. A TAG, eu trato disso. Você viu que eu sou um pouco imperativo, né? Você também deve ser um pouquinho. Eu sou um pouquinho. Eu só não tenho diagnóstico fechado ainda, mas eu sou um pouquinho. Eu fui muito negacionista por muitos anos. E aí acabou um amigo meu que é psiquiatra. Falou, cara, você tem TDAH, tá aqui, eu te mostro. E eu trato, né? Tem que tomar remédio todo dia. Exato. Agora, imagine quantas pessoas não sofrem. Imagine quem lidar com gente igual servidor público. E quem, na verdade, sofre e não tem o diagnóstico fechado. Sim. E aí acaba não tem medicamento, ou seja, ele não está sendo tratado para aquela doença, né? Então, mas aí você falou comigo no telefone que nessa sua área, na sua associação, esses profissionais também ajudariam a prevenir muitas doenças, é isso? Sim. Os especialistas, nós não somos só tratadores de patologias e de doenças. Vamos dizer assim, a gente não faz só o serviço sujo, entre aspas. Não. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo fatídico, né? O processo de envelhecimento, ele gera algumas características, né? E eu falo muito isso na minha unidade básica de saúde, eu costumo falar isso para os meus pacientes lá. Envelhecimento gera enfraquecimento muscular, gera redução hídrica, ou seja, as suas articulações tendem a diminuir a hidratação delas, a sua pele desidrata, então isso acontece com o processo de envelhecimento. Eu brinco muito, é normal ter artrose. O que é artrose? A artrose é o desgaste articular. É natural ter, como qualquer peça de carro se desgasta, as peças do corpo humano também se desgastam. Então eu falo, você não quer ter artrose, você morre cedo. É igual não ter cabelo branco. Tem que morrer cedo para não ter. E olha que às vezes você tem com 20 anos com cabelo branco. Então, eu costumo dizer que as atividades físicas... O que foi? É verdade. Não tem problema não. Pedro, no meu podcast você pode falar. Então, assim, o processo de envelhecimento causa isso. Como é que a gente faz para poder reduzir os efeitos do envelhecimento?
fortalecimento muscular, atividade física. Então, nós temos como forma de prevenir patologias a atividade física. Então, dentro da unidade básica de saúde, a ideia da atenção primária é promover e prevenir doenças também. É fazer o acompanhamento de quem já está doente, para que ele evite agudizar, que a gente chama, e para aquelas pessoas que não têm patologia ainda, evite tê-las. Então, para isso, se desenvolvem grupos que são grupos que vão desenvolver fortalecimento de membros inferiores, isso fortalecimento de membros superiores. Posto de saúde? Isso no posto de saúde, numa UBS. Sim. Só que o que acontece? Nós temos um... Assim, o cara chega lá lascado no posto de saúde direto? O posto de saúde é a porta de entrada do cidadão no serviço público de saúde do Distrito Federal. Você tem algumas outras portas. A rede RUE, a rede de urgência e emergência. Você teve um infarto, está tendo um AVC, você pede o SAMU e você vai ser recolhido e vai dentro de um pronto-socorro hospitalar. Isso é uma porta de entrada. Só que é restrito para aquela patologia grave, aquela emergência que está acontecendo. Via de regra, a população comum, ela entra pela unidade básica de saúde. Então, você fortalecer a atenção primária dentro de uma região, do município ou do Distrito Federal, você consegue, se você tiver essa finalidade em primeiro plano, que é a prevenção e a promoção de saúde. Não, porque eu moro ali em Samambaia, Pedro e eu moramos em Samambaia. Pô, fala, o povo come mal, não sei o quê. Pô, mas só vejo, vou ali na porta da... Não tô, pelo amor de Deus, eu respeito muito. Mas tem que falar a verdade, hoje não se toca nisso. Eu vejo muitas pessoas obesas. A má alimentação ela é geral. Só que a falta de orientação das pessoas... Isso. Pronto, você chegou lá. É a falta de orientação. Mas você tem isso... Na verdade, não posto de saúde hoje tem nutricionista? Tem. A equipe multi das UBSs, que é uma equipe de apoio às equipes de saúde da família, ela é composta por nutricionista, assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos... deveria ser composta por toda essa equipe. Não tem esses profissionais. Poucas são as unidades que têm esse leque de profissionais. Psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, porque esse pessoal, os especialistas, eles são responsáveis para tocar os grupos, para poder promover, dentro da unidade básica de saúde, essa prevenção e promoção de saúde, prevenção de doença. Então, ele dá suporte aos médicos e enfermeiros de equipe de saúde da família, com seus conhecimentos. Então, para evitar muitas vezes que essas pessoas vão até a atenção secundária, que a gente chama que são os ambulatórios de especialidades, a gente tenta tratar tudo isso na atenção primária. Só que a ausência desses profissionais faz com que você enche a atenção secundária. Poderia ser um investimento até para esvaziar as emergências. Às vezes a gente pensa que é tão complexo e não é tão complexo. Não é, eu digo, você falou um assunto que é muito importante. É complicado porque, assim, eu acho, né? Esse é um achismo meu, que para vários governadores, a saúde pública, ela é uma despesa. Ela não é uma receita ou não é algo que possa trazer receita. Diferente, por exemplo, das fiscalizações dos auditores fiscais dos governos, que vão atrás de fiscalizar para poder ter receita para o Estado. Né? A saúde só demanda gasto. É gasto com medicação, é gasto com pagamento de pessoal. Sim. Só que se as pessoas tivessem um entendimento um pouquinho mais ampliado, um macro entendimento, de que quando você investe na saúde pública, você evita que aquela pessoa ela adoeça, ela se afaste do trabalho e ela gere um gasto para o Estado. Se você promove hoje, vamos imaginar, você sabe o que mais mata hoje no DF são as doenças do miocárdio e são os AVCs, os infartos. As doenças voltadas para quem é hipertenso e quem é diabético. Só que se você não faz uma política de que a gente chama hiperdia, significa hipertensão e dia por ser diabético. Então, se você não faz um trabalho por hiperdia, você não vai evitar que os infartos e os AVCs aumentem. Então, lá na frente, você vai ter um alto custo da saúde. Aonde? Nos hospitais, para atender esse paciente infartado e o paciente que teve um acidente vascular cerebral. Só que se você poderia ter evitado isso na atenção primária, se você conseguisse fazer com que a atenção primária executasse e resolvesse, ou pelo menos estabilizasse aquele paciente que tem hipertensão e que é diabético. Porque a pessoa está com pressão, você está com pressão alta. Então vamos cuidar. Vamos cuidar para evitar lá na frente que é pressão alta por causa, por exemplo? Não, você não é médico, mas... A pressão alta causa infarto agudo do miocárdio, a pressão alta causa de alterações no sistema... A minha é 11/8, tá boa? Acidente vascular, 11/8 é o que é dito padrão normal. Mas isso tem que ser avaliado, não é somente num instante. Isso é ao longo
Processo. do processo de vida. Porque tem pessoas que têm a pressão naturalmente mais baixa, por exemplo, 10 por 6, e que às vezes o 12 por 8, 12 por 9, o que poderia ser normal para um, para ela já está um pouco alterado. Mas quem é que vai fazer isso? A equipe de saúde da família na UBS, porque ela faz o acompanhamento da vida daquela pessoa ao longo do ciclo da vida ainda dela. mais você tem a tecnologia hoje, né? Você pode mandar um zap para a pessoa. Né? Essa tecnologia muitas vezes não chega ainda na saúde pública. Não chegou no serviço público, eu acho. Eu acho difícil. que, por exemplo, serviço público, ele sei lá, ele está na era do dinossauro ainda. Em muitos aspectos, sim. Sim, né? Em muitos aspectos, sim. Porque, cara, hoje em dia você não tem que... Claro, né? Ainda vai ter o papel. Cara, hoje você tem que ter um banco de dados, você está acabando de falar. Sim, né? e mais do que isso, o banco de dados ele tem que se comunicar em diversas redes, né? Porque Aí, muitas vezes vendo- hoje o serviço público não se comunica. Eu vejo cara lá na UBS com gripe na UBS, pô. Lá não devia ser isso. Não, a unidade básica de saúde é para isso. Não, Né? a pessoa está gripada, está com resfriado, ela vai na unidade básica de Já saúde. viu como é que é bom leigo falar? Ela vai para a unidade básica de saúde, né? E é assim, ela vai verificar lá se é gripe mesmo ou se é Covid. Que é Então, ela Covid. vai fazer os testes, isso na unidade básica de saúde. E se o quadro respiratório, por baixa saturação, ela acha que é uma gripe, mas vamos imaginar que então chega lá, ela vai aferir a pressão, vai verificar a saturação. Às vezes a pessoa ela está com uma saturação baixa, abaixo de 90%, por exemplo, que não deveria estar, então aí você já liga o alerta, aquela pessoa não pode ficar nem na unidade básica de saúde, ela tem que ser encaminhada Tem que sair para não pra adoecer parte as pessoas. hospitalar. Não, é para a parte hospitalar, porque você tem que fazer um acompanhamento, saber o quê? Por que está com saturação baixa? Tem alguma alteração pulmonar? Você vai fazer uma tomografia de tórax, para poder verificar se existe uma atelectasia, algum fechamento do pulmão que está dificultando ela respirar, para poder dar essa baixa. Então, a entrada é a unidade básica de saúde. Porque, né, unidade básica, por exemplo, com questão do nutricionista, que é também da sua associação, filha, você tem que comer mais uma saladinha aqui. Isso. Aí você tem, dentro das UBS, você tem o grupo de alimentação saudável. Lá Sim. você vai explicar o que você deve comer e por que deve comer isso. Porque muita gente hoje, para poder facilitar a rotina do dia a dia, nos lanches da escola, né, que é para as crianças, as pessoas dão alimentos industrializados. Dá uma coxinha, um salgadinho. Então, ou você come uma coxinha frita para poder colocar, ou você pega um pacote de biscoito recheado para poder mandar de lanche. O Pedro Isso. mesmo gasta o dinheiro dele todo em biscoito recheado. Suquinho de caixinha, que tem muito nitrato, muitas substâncias ali, que são conservantes. Então, ou seja, isso não são coisas naturais. É por isso, Pedro, que você sempre está com o tornozelo bichado, você não se alimenta direito. Às vezes, a relação, se for um tornozelo, por exemplo, de uma gota, for alguma alteração que aumenta com o gota, ácido úrico, aumenta algumas outras situações. Ainda não, você viu? Ele falou, ainda não. Excesso de carne. Então, assim, essas coisas são resolvidas dentro da unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde, né? Eu, assim, moro em Samambaia lá, eu moro lá eu faço um funcionalzinho todo dia. Se você acompanhar meu Instagram lá, eu acordo às 5h30 da manhã todo dia. Acordo, vou lá, faço meu treininho, e eu vejo lá que, falta às vezes, né? Essa pessoa podia ir lá na UBS, né? Saber o que vai comer, porque ele não tem dinheiro para pagar nutricionista, não tem. Mas você tem serviço como público, você tem esse serviço dentro da unidade básica de saúde. O que precisa ser feito é uma divulgação, o que precisa ser feito é uma melhoria para que todas as UBSs possam ter esse profissional. Precisa de vozes igual você. Nunca, nesses anos todos, eu nunca vi... Por isso que a gente tem que aproveitar essa era digital, para a gente expor isso. Você não está aqui agredindo ninguém. De forma alguma. Você não está, você está aqui falando de forma técnica, e eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar até uma coisa polêmica. Eu acho que você deveria colocar seu nome à disposição para pelo menos vir a distrital. Não estou aqui pagando pau para você, nem nada, eu não sou disso, eu jogo limpo. Eu acho que você deveria pensar na possibilidade. Não é vaidade pessoal. Não, mas de forma nenhuma. Essa possibilidade eu não descarto, não. Não descarta? Não, de forma nenhuma. Eu tenho vários colegas e vários profissionais que associados. Olha só, você tem quantos associados? 1.600? São 1.652 associados. E essa carreira tem quase 5.000 pessoas. Anos e anos sem concurso. A única maneira de você ser mais ouvido é aqui agora, que a gente, né, vai divulgar e ter voz política. Isso tudo é política. Não, a gente vive de forma política, né? Então, para você poder realmente conseguir conversar, a gente expõe
as nossas opiniões e, de forma política, a gente consegue trazer pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Então, as pessoas, assim, muitos associados pedem para que a gente saia Não, candidato se os associados e tudo mais. pedem, você não pode descartar. Então, descartar a gente não Você tem que se descarta. colocar no jogo. Obviamente, eu estou no jogo e para isso, Pronto. inclusive, a gente tem essas articulações políticas, conversas com deputados, do executivo, do legislativo, para que a gente possa realmente mostrar a nossa insatisfação, a nossa desvalorização ao longo dos anos. E eu acho importante vir aqui também a falar, Aldi, o governador Ibanez, na sua candidatura à eleição em 2018, ele fez uma promessa de campanha para os especialistas em saúde com relação à equiparação com os dentistas. Isso em 2018. Em 2022, na sua reeleição, ele ratificou novamente, ele até comentou isso em vídeos, nós temos esses vídeos, depois eu vou te passar isso tudo no seu WhatsApp. Ele ratificou novamente que houve um reajuste, realmente houve uma aproximação em relação aos dentistas, tanto de enfermeiros como especialistas em 2022, mas que não foi atingido o objetivo, mas que ele iria fazê-lo ao longo desse segundo mandato. E não fez ainda. O que deixa a categoria mais preocupada e mais insatisfeita é pela a forma com que trata a saúde pública. Porque se viu reajustes salariais de diversas outras categorias, mas não viu-se no tratamento digno Então, de todos vocês saúde. ficaram de fora. Quem deixou vocês de fora? Então, o governo deixou a gente de fora, na verdade, né? Então, assim, o que a gente fala com isso? Tivemos reajustes salariais fora o que o governo deu de forma linear para todas as categorias, tiveram categorias que ganharam mais reajustes. Só que a saúde pública ficou fora. Os médicos fizeram greve no ano passado e não ganharam nada. Eles nem sequer foram ouvidos. E, na verdade, o que tem acontecido muito, e infelizmente, é uma falta de sentarmos à mesa e negociarmos. Negociarmos o quê? O que está acontecendo ao longo dos anos? O quanto de perdas nós tivemos salariais ao longo dos anos? O que está acontecendo hoje com a ausência de funcionários dentro, a contratação, as nomeações? Quanto de déficit existe hoje? Então, a gente fala que é questão salarial, mas não é só questão salarial. A questão salarial é um ponto importante, porque na pandemia, por exemplo, a pandemia quem segurou a onda do mundo foi os servidores da saúde. Uhum. E aí se fala muito de querer valorizar, vamos valorizar os servidores da saúde, mas não pode ficar só no discurso. Da boca para fora, né? Não pode. A primeira coisa que tem que ser valorizado é a questão salarial. Porque a gente precisa comer, a gente vive, então a gente precisa ser valorizado do ponto de vista remuneratório. Todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. Precisamos também ser valorizados em que sentido? E eu sou a favor. Ter um local digno para você trabalhar. Nós temos instalações e equipamentos de saúde pública que nós estamos trabalhando em condições provisórias, como se fosse permanente. Então, se fez uma mudança para se reformar tal lugar, mas a UBS, que era para ser provisória, virou permanente, que já está há 5 anos. Você quer aproveitar aquela câmera ali e mandar um recado do governador Ibanez? Aproveita ali a câmera, vai. Vamos lá. Fala, olha no olho do Ibanez ali. Governador. Da Celina também, vai, bota a Celina. Não, tem que colocar a Celina, porque a Celina, inclusive, sabe da nossa causa, porque na época, então, em 2013, Celina era deputada distrital. Não, faz assim. E ela trabalhou com a gente, junto ao governador Agnello, na época, para que tivesse a valorização dos especialistas. Ele ajudou vocês lá no Agnello? Lá, quando o governador Agnello, ela fez parte de todo o arcabouço que a gente fez em relação às reuniões, para que pudéssemos ter uma valorização que não era a valorização igual foi dado para a maioria. Então, conversa ali com a Celina. Mas vamos lá. Governadora Celina, governador Ibanez, vocês conhecem a causa dos especialistas, o nosso pleito, a nossa valorização, ou o nosso querer em termos de valorização. Nós precisamos ser valorizados, nós precisamos sentar com vocês para poder conversar e mostrar a situação atual. Porque vocês tiveram um pouco dessa situação ao longo dos anos. Mas hoje, a situação atual, eu acho que vocês não têm o conhecimento, pelo menos a fundo, de como está a situação nossa. Então, senta com a gente para poder conversar. A Associação de Especialistas... Você quer tomar um cafezinho? Fala assim, você quer tomar um cafezinho com a Celina? Quero tomar um cafezinho com a Celina e com o governador. Então vai, de novo, vai lá, então, vamos convida. Lá. Governadora, Celina, governador Gustavo Ibanez. Rocha, tem o Gustavo Rocha também. Temos, o chefe da Casa Civil. Eu acho que você também deve chamar, convida lá. Você, me convida aí, vai tomar... Vai lá, aproveita. Que é mais eu vou fácil botar assim, esporte no ar, vai. Executivos locais
governadora Celina, governador Ibanez, Gustavo Rocha, da Casa Civil, venham conversar com os especialistas, com a Associação de Especialistas em Saúde da SES. Nós precisamos falar muito com vocês a respeito de como está a vida do especialista dentro da Secretaria de Saúde. Nós temos um pleito conhecido por vocês ao longo de década, desde 2013, que nós estamos nesse pleito de valorização. Vocês, e aí tem que falar com reconhecimento. Governador, o senhor chegou a dar um reajuste, o senhor aproximou, isso é fala do senhor mesmo, o senhor aproximou um pouco essa diferença com os dentistas, mas ainda está muito aquém do que precisamos. Vamos conversar, vamos tomar um cafezinho para poder conversar e ver, nós temos muitas ideias e algo positivo para o serviço público e para a saúde pública do Distrito Federal. Vamos conversar? Vamos lá, e tem outra coisa, né? Bom também que tem. Pega até uma consultoria aí, ó, governador. Com ele aqui. Ele não é hater de Celina, de Ibanez, não. Ele tá aqui. Não. Ele tá aqui, é uma voz, é um cara que se comunica bem, tô de cara. Conhece, apaixonado, dá pra ver. Eu conheço ainda pouco. bem que eu não sou apaixonado assim, tão apaixonado assim pela minha profissão. Não, eu sou muito apaixonado por tudo que eu faço. Sim, Sou formado já há 23 anos. E... Tu veio de baixo, macho? Eu vim de baixo. Eu estudei em escolas, não escolas públicas do DF, estudei em escolas particulares, graças a Deus meu pai teve uma condição. Qual o problema, mas do ponto de vista de conhecer Brasília, eu sou um estudante, eterno estudante da capital e das suas mazelas. Ao longo dos anos, eu consigo trabalhar pontos de entendimento do que aconteceu lá atrás, do que vem acontecendo, e para tentarmos evitar que isso aconteça no futuro ou que a coisa realmente descambe para um lado que a gente não vai ter conseguir recuperar. Né? Porque a população está aumentando, cada vez né, a população tem aumentado e... São muitas coisas hoje. Brasília ela é um centro de tratamento do ponto de vista de saúde, não só para o DF, para a rede toda, para Minas, para Goiás. A gente atende aqui 30%, 40% também do nosso total de atendimento vem de fora. 40%? Chega a 40%. 40%? 40%. Só que isso é planejamento. A gente hoje não pode pensar que o DF nós temos 3 milhões de pessoas e só vamos atender 3 milhões de pessoas. Não. Nós atendemos 5 milhões de pessoas. Por quê? Mais 2 milhões vêm de fora para atendimento aqui. E aí, lógico, então a articulação política... E o DF não ganha nada por isso? A gente ganha muito pouco, porque a tabela SUS, o repasse do governo federal, ele é ínfimo em relação ao que se tem para poder pagar, né? Ao custo que isso traz. Só que isso é planejamento. A gente, inclusive, tem vários Você daria linhas conta de ser secretário de saúde? Não, sério, sem... Não, mas eu seria demagogo. Eu não sei se eu daria conta de ser. Mas, obviamente, pelo meu conhecimento em si, a gente conseguiria colocar em prática. Eu tenho uma preocupação muito grande. Qual o nome do secretário de saúde agora? Juraci Júnior. Juraci Júnior. De forma nenhuma eu quero dar rasteira em você em relação a isso. Tá? Juraci atendeu você já? Já. Eu tenho contato com o Juraci desde a época do IGES, mas principalmente em relação ao Conselho de Saúde. Ele tem conhecimento de quem eu sou, inclusive, um pouco das minhas ideias. Tem que tomar... Você sabe quem você tem que chamar para tomar um café? Eu tô falando que eu conheço esses bastidores. Quem? Ney Ferraz. Rapaz, esse homem, eu acho que é o mais difícil de sentar para tomar café. Não, mas você vai dar um recado para ele lá, porque esse corte vai pro ar. Vamos lá. Manda um recado para Ney. Ney Ferraz, tem que falar o nome. Ney Ferraz, secretário de Economia. Já tentamos entrar em contato e ter reunião contigo, só conseguimos reunir com a sua equipe, né? Vem tomar um café com a gente, vamos tomar um café com a Associação de Especialistas. Ou vocês vão lá tomar um café. A gente precisa se reunir para poder colocarmos na ponta do lápis, no papel, os pleitos, as condições. Nós sabemos, dinheiro o governo tem. Né? A gente não é à toa que você vê que o governo hoje você tem obras espalhadas em todo local. Obra para todo lado. Para todo lado. Veio, caiu, barrou um monte de obra. Exatamente. Então a gente só precisa direcionar um pouco desse recurso, um pouco desse orçamento para a melhoria da saúde pública do DF. Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho? Vou botar esse corte tudo do ar pra gente. Vai ser legal isso aí, hein, Pedro? Esse do café aí, vamos ver se a gente seleciona aí. O que mais que você quer falar? Ô, Dinho, eu preciso falar do impacto
E assim, a Associação de Especialistas, quando nós fizemos a... Qual a sigla da Associação de Especialistas? AES 6DF. Essa logomarcazinha aqui em cima. Bonitinha, hein? E esse aí é do Conselho? Esse é do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do qual também sou conselheiro Nacional? suplente, nacional, federal. Não, nós somos 500 mil fisioterapeutas. Você, a associação, compreende da associação, ela te afasta do serviço? Ou Não. só quando é sindicato? Quando você tem sindicato, a cada 1.000 sindicalizados, você tem um afastamento de um diretor, né? A associação não. Eu trabalho na associação por horas, devendo horas na casa, inclusive. Eu tenho desconto no meu contra-cheque por horas que eu não consegui trabalhar, e aí eu tive desconto, isso ao longo desse período. E assim, as pessoas acham que a gente tem afastamento, a gente está ali recebendo. Então, a associação ela não paga, eu não tenho salário para a associação. Mas por que não? Isso aí, na verdade, é uma... Vocês não podem, não. Não, eu entendo. Ali é um trabalho voluntário, por melhores condições. Não, mas tem que profissionalizar. Desculpa, estou discordando de você, mas Não, tem que pode dar uma discordar. profissionalizada. É necessário. É porque, assim, Só que as a coisas... gente não tem recurso para isso ainda. Isso foi tão deturpado que, né? Eu sei, mas... Hoje nós não temos condições financeiras da associação para poder custear salários, para poder retirar as pessoas e colocar ali. Não, mas nós pelo conseguimos. menos o presidente... Nem o presidente, nem a diretoria executiva. Olha, hoje, sabe quanto é que a gente cobra de mensalidade para o associado? R$51 por mês. Simbólico. É simbólico o valor. E a gente dá muito benefício para o associado. A associação, a gente está desenvolvendo um plano de saúde que vai apresentar para os especialistas para poder concorrer com o INAS em termos de valores, né? Com uma rede também com concorrência. A ideia nossa é de melhorar o servidor, melhorar a qualidade do associado. Então, nosso pleito não é sair e ter, né? Existem vários sindicatos e as pessoas se enriquecem, inclusive, com o sindicato. Não, a gente entende isso. Mas não é a visão nossa. É outra questão, mas olha só, as coisas foram tão deturpadas, mas até para você ajudar mais, você tem que subir um degrau. Poderia. Se já chegaram a um patamar. A gente já tentou, até mas para hoje... ser mais ouvidos. Hoje, legalmente, a gente não conseguiu afastamento. Nós estamos também pleiteando não estou dizendo... a área sindical. Sim. Mas eu acho que essa questão aí... Um outro assunto. É outro assunto, mas eu acho que até para você ter mais voz, isso é necessário. Porque eu concordo com você. É necessário, eu sei, porque... não, tem gente... Tá, mas tem a questão de você ter voz... E o mínimo de estrutura. Eu, para editar vídeo, eu tenho que ter um iPhonezinho, mesmo que seja essa porcaria aqui quase... Estrutura entendeu? física nós temos. Eu vou lhe fazer o convite depois da gente ir até a sede da associação, para poder você conhecer a sede nossa, que fica no edifício Brasília Rádio Center. Não está lascada a sede, né? Bonitinha, pelo menos, né? É muito linda a sede. E é isso. E todo associado tem porta aberta para lá. Vamos tomar um cafezinho lá na associação. Tem café lá? Tem café lá. Nós temos uma secretária. Temos água com gás, uma aguinha para poder servir. Tem água com gás? Também. Eu gosto de água com gás, sim. Nós temos todo um serviço jurídico que a gente presta. Nós temos uma consultoria jurídica para os associados, consultoria de contadoria, de relação à aposentadoria, a parte financeira, a gente também tem. Então, assim, depois a gente pode sentar para poder mostrar as diversas frentes que a associação traz. Tá? Tem quanto tempo o podcast, Pedro? Pode falar. 40? Já? Conversa rápida. Caraca. Conversa boa, conversa rápida. Aí, assim, o que faltou a gente falar? Não, faltou da nossa preocupação em relação ao impacto. Então, a valorização do especialista em relação aos dentistas ou em relação ao nível superior, ela fez com que a gente fizesse uma preocupação com o futuro do serviço público, inclusive. Então, quando o governador trouxe na sua promessa, na sua fala, essa equiparação, nós tínhamos um impacto para fazer essa equiparação com os dentistas. Esse impacto era de 217 milhões ano para que isso pudesse acontecer. Nós fizemos o quê? Nós fizemos um rearranjo desse valor e refizemos a nossa tabela. Então, nós aprovamos isso na última Assembleia em fevereiro desse ano. Essa tabela, ela traz uma diminuição da entrada do valor inicial do servidor, mas ela traz um valor maior no final de carreira. Qual que é o intuito da associação ao fazer isso? É com que o governo entenda que entrar no serviço público e fazer com que o servidor permaneça no serviço público ao longo da vida dele, profissional.
Então, entrar no serviço para daqui a 10 anos ele querer sair Só para ele botar um dinheiro, só para né? colocar o dinheiro no bolso, não é vantajoso para o serviço público. Gasta mais. Gasta-se mais com isso. E aí, qual é a ideia? A ideia foi que pegar esse montante de recurso financeiro, trazer uma mudança de tabela que apresentasse uma necessidade do profissional estar ali e permanecer, porque o salário no final da carreira vai ser vantajoso, já que nós tivemos essas perdas ao longo do tempo em relação à previdência, em relação à paridade. Você falou que só de integralidade. fisioterapeuta são 300... Isso de necessidade, né? Mas Dentista, de especialistas todos, nós temos um déficit de mais de 1.500 especialistas hoje para a Secretaria de Saúde. Vamos dizer assim, era bem rápido, né? A questão, Odir, é que se hoje nós temos 4.564 especialistas e hoje existe um déficit de pelo menos 1.500, esse número já poderia puxar para mais de 6.000 especialistas. Acho que está faltando um café aí. Acho que está faltando. Acho que eu vou. Vamos lá. Depois, fora do ar. Júlio, vamos fazer assim. Eu vou te chamar aqui de volta. A gente vai fazer outro. Vamos tirar aqui as coisas aqui. Você se comunica muito bem, estou impressionado. A gente tem uma dificuldade aqui que o povo não desenvolve. Você viu que eu deixo falar, né? Perfeito. Não, eu achei bom demais, porque muita coisa eu trouxe à tona, os anseios, as dificuldades, e a gente conversa um pouco mais, e a gente conversa de tudo, né? Não é só da associação, não é só das necessidades, eu acho, mas assim, da saúde pública do DF. Vocês têm que ter representatividade política, isso é claro. Em Brasília, quem não tem representatividade política, não fica consegue. Só na rabeira, fica só elegendo os outros, né? Não é o número de votos, né? Se for lá ter 200 votos, aí tudo se ferra. Aí eu falei, esse cara aqui não tem representatividade. Mas, chegar lá, você tem uma votação boa, o teu peso, ele fica maior. E, assim, se as pessoas pedem da sua associação, é porque realmente... É porque a gente precisa de gente boa na política. A gente precisa de gente apaixonada, igual você, que é sensata. Porque hoje tem muita gente pegando a desgraça da saúde, né? Eu não estou dizendo que a saúde é desgraçada. Sim. A desgraça que eu falo é as coisas... mazelas. As mazelas, melhorou. As mazelas da saúde para fazer palanque político. Isso é horrível. É péssimo, ainda mais porque você faz promessa e você não consegue cumprir. Não está atendendo, aí o cara fica gravando vídeo na frente de hospital e ele mal sabe que está incitando a população contra os profissionais. Exato. Né? E ele não tem que culpar o profissional. Esses caras aí que faz vídeo, eu sou a favor de produzir, né? Eu ensino as pessoas a produzirem, mas você tem que ter outro olhar, né? Por que a emergência está cheia? Porque o que está acontecendo aqui, né? Chegar lá, meter celular, ficar atormentando o servidor. Não, de forma nenhuma, né, Odir? E assim, é importante deixar claro que a própria população ela tem que ser melhor instruída. A população ela não tem culpa. É um equipamento de saúde, ela está precisando de saúde porque ela está sentindo alguma coisa, ela vai procurar. Ela procura o hospital numa emergência, ela procura a UBS, ela procura uma UPA, porque ela está se sentindo mal. A orientação para a população também tem que existir. E eu também sinto falta, no caso do governo, em vez de você colocar... Isso eu até não tenho tanta queixa a falar do governador Ibanez nesse sentido, mas os governadores anteriores ficavam se envaidecendo nas obras que foram feitas ao longo do mandato. Mas a gente precisa gastar um pouco de dinheiro no que diz respeito ao governo e principalmente para esse esclarecimento para a população. Uhum. A população tem que saber se eu estou sentindo uma febre, estou sentindo como você colocou, uns sintomas gripais, qual é o equipamento que eu tenho que ir? Eu tenho que ir uma UBS. Peraí, eu estou tendo uma dor no peito, estou tendo uma alteração de pressão, a pressão está com um pico muito alto, a minha saturação está baixa, eu tenho que ir para uma unidade de pronto atendimento. Então, são coisas diferentes. A população também tem que ter um pouco desse conhecimento. É uma picada de inseto, uma picada de escorpião, uma picada de cobra. Foi tu que pegou o escorpião ontem, Pedro? Então, nós temos que saber aonde nós temos que... Tinha que ter um microfone, né, Pedro? Para tu se conectar aqui com a gente. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, assim, a gente tem que orientar também a população. Então, gastar dinheiro com propaganda poderia ser propaganda informativa. Sim, o cara toma uma picada de escorpião, o cara já pensa que vai morrer, porra. Exato. E picada de escorpião, ela é mais grave ou mais séria quando é criança ou idoso. Num adulto jovem... você pode ser picado. Num adulto jovem, ter um efeito potencialmente para poder colocar em risco de morte é mais difícil. Não estou dizendo que não acontece.
só é mais difícil. Mas numa criança é preocupante, porque o peso corporal da criança em relação ao veneno, né, em relação à peçonha, você tem realmente... Mas se o cara correr a criança correr no hospital, ela é atendida na hora. É atendida na hora. Porque é emergência. Porque é emergência. Entendeu? Emergência sempre atendida. Exato. Aí você tem que saber. Você tem que saber por quê. Aí você não vai para o hospital, você vai para uma UPA, às vezes a UPA não tem soro. Eu nunca vou esquecer, está na história política do DF, no dia que o Valmir Amaral, tu lembra do Valmir Amaral? Sim, lembro. Tu lembra que ele deu uma cacetada numa árvore aí, acho que dormiu no volante, alguma coisa assim, numa Ferrari? Adivinha para onde ele foi? Hospital de base? Hospital de base. Mas Então, o hospital público é para todo mundo, não tem conversa. Não, você pode ser um bilionário. Se você Pode. sofrer um acidente, tiver inconsciente, você vai para onde? Hospital de base. Ou, assim, e você tem que deixar claro, não importa, você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter a melhor situação. Você sofreu um acidente automobilístico nas ruas do DF, você vai para o trauma do hospital de base. Você não vão te levar... De lá até estabilizar você vai ficar lá. Depois que você estabilizou, aí você pode ser removido para o hospital do seu plano. Mas até você ser estabilizado, hemodinamicamente, até as coisas ficarem mais tranquilas, estável, você poder ser transportado. Para você ser transportado e ser removido nos casos, você vai ficar, você vai ficar no hospital de base. Então as pessoas têm que entender que vacinação, por exemplo. Tem muita gente que fala, eu tenho plano de saúde. Tudo bem. Mas vacinação de febre amarela, vacinação de raiva, vacinação de tétano, você vai vacinar onde? Na rede pública. Na rede pública. O SUS é o melhor e maior plano de saúde do mundo. É o SUS. Está mal administrado. Ele está mal administrado. E não é só aqui, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, a saúde está ruim em todo lugar. A saúde está ruim em todo lugar. Eu estive em Sinop, fiquei 3 meses lá em Sinop. Sinop é rica. E, cara, problemas entendeu? A maior queixa, saúde da população. Não é hoje, Yuri. A saúde pública, ela vem em primeiro ou segundo, em termos de queixa, ao longo de várias décadas. Por ser de Brasília, aí as pessoas podem falar assim, mas a saúde pública já foi melhor. Já. E eu vou retratar um pouquinho o que aconteceu lá atrás para que houvesse essa mudança. Você lembra da Fundação Hospitalar do DF? Lembro. Pois é. A Fundação Hospitalar do DF ela tinha autonomia financeira, orçamentária, para tratar de todos os seus assuntos. Quando se transformou a Fundação Hospitalar em Secretaria de Estado de Saúde, e aí você mudou a origem orçamentária do gasto com a saúde pública, você deixou gerir a saúde pública em relação ao Estado. Então, hoje, quem tem todo o orçamento do GDF é a Secretaria de Economia. E a Secretaria de Saúde, ela não tem mais a sua autonomia orçamentária, porque ela depende da economia, depende do governo. Diferente, por exemplo, aqui da Fundação Hemocentro. A Fundação Hemocentro, ela tem um repasse... Trem que funciona bem. Ela tem um repasse financeiro para ela administrar. Então, se ela tem o recurso dela, ela faz do recurso dela a administração dela. Você é a favor que manda o dinheiro, por exemplo, para o hospital? Se você me disser, assim, Júlio, o que você acha melhor? A Secretaria de Estado de Saúde hoje ou a Fundação Hospitalar de antigamente? Eu acho melhor a Fundação Hospitalar de antigamente. Cara, todo mundo chega aqui e fala isso. Porque você tinha essa autonomia financeira. E o que é o dinheiro destinado à saúde, ele era gasto com a saúde. Tinha que fazer dinheiro, ele é finito. As pessoas têm que entender, dinheiro é finito. O que precisa ter é realmente administrar uma casa com dinheiro sobrando é fácil, né, Nodi? Sim. Se você tem uma despesa numa casa, sei lá, vamos colocar de R$2.000 e você ganha 5, administrar isso fica fácil demais. Se não tomar cachaça, entendeu? Uhum. Administrar ali fica fácil. Mas se você tem você administrar uma casa com recurso finito, com recurso baixo, você tem que saber o que é prioridade dentro daquela casa. O cara ganha 2.000, mora com o pai e com a mãe, é fácil, né? Fácil. O padrasto faz então, a compra, isso é fácil. Também né? com relação à saúde pública. Administrar a saúde com dinheiro sobrando seria muito fácil. Mas não é assim. O dinheiro ele é finito, então você tem que ter prioridade. Porque esse cara conhece pra cacete. E aí a prioridade, dentro da saúde pública, a prioridade não está sendo vista de forma correta. Um dado tu precisa mais de voz. Você precisa ser mais conhecido, vamos colocar as minhas ideias um pouco para fora. Não, mas, cara, você deu uma aula sobre saúde pública. Eu vim aqui falar de uma associação.
Era igual você estava falando aqui, né, a questão dos especialistas, né? Você não está falando disso. Você, para falar do especialista, tem que saber do todo, né? Tudo, né? De cada área. Para poder falar de nutrição, eu tenho que saber da linha de cuidado da obesidade que existe dentro da Secretaria de Saúde. Para falar de fisioterapia, porque a obesidade vai dar um infarto na pessoa, ela vai parar na emergência. Mesma coisa, exatamente. Toda a questão da saúde, o corpo, né, o ser humano, ele tem que ser visto de forma integral. Ele é um corpo que se interage em diferentes órgãos, em diferentes sistemas. Então, você não pode falar somente de uma área específica, você tem que falar como um todo. Então, os especialistas em saúde, você tem os profissionais, todos eles trabalham de todas as áreas. Eu tenho que falar da parte física com fisioterapeuta, a parte respiratória com fisioterapeuta. Você disse que até educador físico tem nesse meio. Então, o educador físico, professor de educação física, ele também foi uma das profissões que ingressou na carreira de assistência pública à saúde. Na saúde? Nós não tínhamos na pasta da saúde, nós não temos ainda. Porque o concurso para advogado, químico, médico veterinário e professor de educação física ainda não saiu do papel. Secretário Ney Ferraz. De economia, vai lá, de novo. Secretário Ney Ferraz, da economia. O edital para concurso público dos especialistas em saúde da SES está parado na economia desde o ano passado. E não sai do papel. Nós precisamos do concurso para a saúde, dentro da saúde pública do DF, dos especialistas. O concurso está aí. Nós precisamos que esse edital saia o mais breve possível. E, há 7 anos, você não pode nomear nenhum fisioterapeuta TO dentro da SES, porque o concurso venceu em 2018. Tivemos 3 especialidades só de especialistas que o concurso ficou até o ano passado. Foi contador, TI, a TI que não também tem. Faz parte dos especialistas. Também da associação. Também está da associação. Aí, e nós tivemos esses profissionais que até o ano passado ainda poderiam ser chamados. Mas desde então não tem mais concurso. Né? Então, assim, tem que ser visto isso, de ser visto com carinho. Porque hoje, se tiver uma vacância de vários profissionais que estão se aposentando, você não consegue nem recompor a força de trabalho, porque se aposenta e você não tem nem com quem nomear. O cadastro reserva é uma área, ou de todas as áreas, é uma situação que você não pode nunca deixar ficar sem. Porque se tiver uma demandada de profissionais, todo mundo pedir exoneração, não sabe o que se faz. Você vai fechar serviços de saúde pública. Você vai ver, você teve voz, vamos deixar essa voz ecoar, né? Até na outra semana nós vamos colocar os cortes, daqui a pouco eu vou colocar, a gente vai colocar também na íntegra. O que eu vou fazer, né? Vou botar os cortes e depois eu falo. Agora isso não é para falar no ar, porque eu não vou cortar, vai para íntegra lá a gente vai colocar no YouTube para depois também você passar para os seus colegas. Júlio Isidro, acertei? Acertou. Cara, eu quero que você volte, eu quero que a gente converse de novo, né? Eu quero que a gente puxe outros temas aqui, foi mais para conhecer mesmo a causa. E vamos fazer um trabalho, vamos, né, fazer umas matérias para o pessoal conhecer, porque não vi aqui você sendo um cara aproveitador, não meter o hate em ninguém, né? Não é minha intenção. Mas assim, falou de forma objetiva, a política de Brasília precisa disso. De gente que fale como resolve, né? Ficar indo na porta de hospital, encher o saco. Cara, vai na porta de hospital, grave, eu não vejo problema. Mas, por favor, vá como seja profissional. Veja um pouquinho a fundo o problema. Porque, assim, o problema que está acontecendo ali ele é muito superficial. O problema ele é mais profundo. O que está acontecendo ali, em termos de atendimento, em termos de ausência de profissional, em termos do que está acontecendo hoje... Sim, é por isso que o nome do podcast é O Outro Lado. Gostou do nome, Pedro? O Outro Lado, vou ter que fazer uma logo disso aí agora, O Outro Lado. Você vê, eu nem tinha essa ideia, O Outro Lado vai ser o nome do podcast, eu vou ouvir Outro Lado, né? O Carlos Xavier, que disse que foi talarico, mandou matar lá, eu quero que tu me ouvir ele aqui. Então, Carlos Xavier, já pensou se ele vir? Hein, Carlos Xavier, topa vir aqui no podcast com a gente? Né? Carlos Xavier, Brunelli, esses caras aí que caíram na caixa de Pandora, eu quero ouvir a versão de vocês, Leonardo Prudente. Eu quero ouvir vocês aqui, quero ouvir essa turma aqui, o que eles teriam a dizer. Legal, né? Arruda. Interessante, sim, né? É importante dar voz. Igual você, o outro lado. Você está mostrando um lado que ninguém deu voz. E eu quero dar voz, eu quero que reverbere, né? Porque é muito importante. E eu agradeço muito hoje essa possibilidade, esse Deixei acolhimento. Você falar?
Deixou falar bastante, Não interrompi inclusive. muito não, né? De forma nenhuma. Pelo contrário, foi um excelente mediador, só para direcionar a nossa conversa, porque é importante. Porque a gente, às vezes, tem muita coisa para poder falar, e se não tiver alguém puxando a linha para poder direcionar, a gente acaba falando de tudo e acaba não instruindo ou esclarecendo nada. Vamos ver se daqui a 2 semanas você volta aqui. Quem sabe a gente volta com resultados. Não, Quem sabe perfeito. rola o café. Quem sabe? Eu tô na expectativa. A minha esperança é que isso aconteça o mais breve possível. Eu acho que vai rolar, hein? Porque nós temos hoje professores na rua, nós temos enfermeiros paralisando, nós temos expectativas de outras categorias parando. Nós, especialistas, nós estamos à disposição para se conversar. Mas basta o governo, basta o executivo querer conversar com a gente. Aquele cafezinho gostoso. Aquele café, Ney Ferraz, aquele café, Gustavo Rocha, aquele cafezinho, Celina, governador Ibanez. Vamos tomar um cafezinho? Vamos conversar um pouquinho sobre a saúde pública e as necessidades da saúde pública. Maravilha. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. E é isso aí. Esse é o podcast do outro lado, né? Então, é um podcast sério, encerrando dessa maneira. Então, gostou? Comenta, compartilha, acompanhe os cortes lá na Rádio Corredor DF. Até a próxima. Um abraço a todos. Muito obrigado. Gostou aí? Muito bom. Você vai caprichar, mano. Você não tá entendendo. Bem, gente, obrigado. Obrigado por ter participado do podcast do outro lado. E convido a todos vocês para poder acompanhar o site e o Instagram, a rede social da AES, AES_DF. É a AES aqui, da Secretaria de Saúde. E acompanha a gente, segue a gente no Instagram. Júlio César Isidro, minha rede social. Ela está um pouco ainda aquém do que merece. Mas devagarzinho a gente vai chegar lá, a gente vai profissionalizar essa rede. Então eu agradeço mais uma vez e vem acompanhar a gente nas redes sociais. Muito obrigado. E aí, Pedro? Maravilha, só isso.